Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 2 de dezembro de 2019. Pronomes neutros ganham espaço nas ruas, redes sociais e até em empresas. Bom dia a todos, a todas e a todes. Foi assim que a escritora Conceição Evaristo se dirigiu no último dia 7 ao público que lotou a Bienal do Rio. A saudação inclusiva, que acolhe não apenas homens e mulheres, mas também pessoas não binárias que não se identificam nem com o gênero masculino nem o feminino, levou ao delírio o público do evento, marcado pela tentativa do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, PRB, de censurar uma história em quadrinhos com beijo gay. A referência Todes também lançou luz sobre a vida cada vez mais visível dos pronomes neutros no vocabulário utilizado no dia a dia, seja nas redes sociais, nas ruas ou na rotina empresarial. Na sexta-feira, 13, a questão voltou a ganhar o debate internacional. O cantor Sam Smith pediu em suas redes sociais para que as pessoas passem a usar os pronomes de gênero neutro da língua inglesa they them para se referirem a ele. O uso de uma linguagem neutra é uma das principais batalhas de Pri Bertucci, um dos poucos seus trans do país, que comanda a Diversity Box, consultoria voltada para questões de gênero e sexualidade. Você gostaria que alguém te chamasse de um gênero que não te representa? Você, homem, gostaria de ser chamado de ela? É isso que eu experimento todos os dias. As pessoas podem achar que a questão da linguagem é um capricho, mas não é, diz Pri. Vivemos em uma sociedade que não pensa em gênero para além de genital e que vê apenas duas possibilidades de existência: a caixinha rosa e a caixinha azul. É um paradigma de 2000 anos, não dá para quebrar em uma palestra ou em uma semana de diversidade. Tem de ser um esforço constante, afirma. Em 2015, Pri lançou um manifesto para uma comunicação radicalmente inclusiva. Nossa língua não é flexível o suficiente para designar alguém que não se sente nem homem, nem mulher. Ou melhor, para designar alguém que se sente ora um, ora outra. Ou melhor, para designar quem não se conforma com as normas de gênero. Ou melhor, para falar de quem vive seu gênero de uma forma que é fora da caixa, dizia o texto. Um dos desafios para a disseminação de uma linguagem neutra é superar a lógica da língua portuguesa, apontada como sexista por alguns. Por exemplo, você pode ter 10 mulheres e um homem numa sala, mas para fazer menção ao conjunto de pessoas, vai optar por um pronome masculino eles. Na linguagem neutra, usada para se referir a pessoas sem delimitar o gênero, amigo substitui amigos, por exemplo. Brasileiros é usado no lugar de brasileiros ou brasileiras. Para a doutrina espírita a visão é diferente. Nós somos espíritos. Espírito não tem sexo e nem forma definida enquanto está desencarnado. Como está escrito no Livro dos Espíritos, questão 88, a aparência do espírito é de uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Mas, quando o espírito está se preparando para encarnar, o sexo é planejado no plano espiritual, antes da concepção, segundo a necessidade reencarnatória do espírito reencarnante. Podemos encarnar várias vezes num corpo masculino, por exemplo, mas não será sempre. Chegará a hora que teremos que encarnar num corpo feminino e vice-versa. Faz parte do aprendizado e, consequentemente, do crescimento do espírito. Como explica Joana de Angelis no livro Dias Gloriosos, a constituição do ser orgânico é decorrência das suas necessidades evolutivas, que são trabalhadas pelo perispírito na condição de modelo organizador biológico, trazendo impressos os mecanismos da evolução nos tecidos sutis da sua estrutura íntima, plasma, a partir do momento da concepção, o corpo, no qual o espírito se movimentará durante a vilegiatura humana, a fim de aprimorar o caráter e resgatar os compromissos negativos que ficaram na retaguarda. No momento da concepção, o perispírito é atraído por uma força incomparável, as células que se vão formando, nelas imprimindo automaticamente
por força da lei de causa e efeito, o que é necessário à sua evolução, incluindo, sem dúvida, o sexo e suas funções relevantes. Assim, os pais devem orientar seus filhos, sem violência, no período da infância, que esses são meninos ou meninas e tratá-los como tal. Mais tarde, na idade madura, caso queiram seguir as lembranças sutis que trazem de outra encarnação, fica por conta do livre-arbítrio deles. Por encarnar várias vezes num corpo masculino, por exemplo, o espírito estranha quando encarna num corpo feminino. Ele traz na lembrança reencarnatória as sensações, os desejos, os costumes do sexo masculino. Por isso vemos mulheres masculinizadas e homens afeminados. Mas, através das encarnações aprenderão a lidar com essa troca. Allan Kardec no Livro dos Espíritos comenta na questão 202: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais, e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Sendo assim, a opção de renascer com o sexo masculino ou feminino reflete apenas necessidades evolutivas, geralmente vinculadas aos mecanismos da lei de causa e efeito. Vale, pois, enfatizar: ninguém nasce com um gênero. Sexo biológico é aquele com o qual a pessoa nasce e define o gênero que lhe é socialmente atribuído desde o nascimento. Se nasce com genitália masculina, o gênero masculino é atribuído; se nasce com genitália feminina, o gênero é feminino; ou se com genitália ambígua ou indeterminada, o gênero intersexual. A rigor, os espíritos desencarnados não têm um sexo determinante. Este aparece no corpo físico, com a reencarnação. Segundo este esclarecimento registrado por Kardec, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres e novas oportunidades de adquirirem experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Por outro lado, sabemos que há desencarnados que vivem como se estivessem encarnados, agindo como homem ou mulher, alimentando-se das sensações da prática sexual em que se envolviam quando encarnados. Manuel Filomeno de Miranda recorda no livro Sexo e Consciência que as leis da vida permitem que o espírito utilize variados perfis de programação reencarnatória. Desta forma, poderemos reencarnar diversas vezes em um só sexo para depois fazermos um longo percurso pelo sexo oposto ou reencarnar alternadamente em um ou outro sexo. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de dezembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.